Bom dia, bom dia, bom dia, doce amado Espírito Santo de Deus, faz morada em mim, faz morada em meu coração. Segundou por aqui, hoje é dia de pão. Pão antes do pão, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a viver comigo esse projeto que nesse mês, final do mês agora, ele está fazendo 3 anos. 3 anos do pão antes do pão, amém? Nessa série linda, nessa série maravilhosa, nessa série da qual o Senhor tem me ensinado, tem me refinado, tem me provado, tem me lapidado, mas também tem me dado grandes vitórias. Amar quem não merece ser amado. O Senhor nos ensina a fazer isso. O Senhor nos ensina a amar aquele que não merece o seu amor. Ele nos ensina isso, a amar aquele que você olha assim e fala assim, cara, essa pessoa não merece nem o meu bom dia, mas eu vou amar, sabe por quê? Não porque eu sou boazinha, não, mas porque ele me amou primeiro. E hoje eu quero falar de um personagem bem polêmico, porém amiguíssimo de Jesus, porém era aquele discípulo que fazia a diferença e era um discípulo que era íntimo de Jesus. Eu quero falar de Pedro. Mateus, capítulo de número 26, o verso 69 a seguir, diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: Não conheço tal homem. Logo depois aproximou-se os que ali estavam, dizendo a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a espraguejar e jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Amém? Nós estamos falando aqui do apóstolo Pedro, um homem de Deus, um homem que andava com Jesus, um homem que amava o Senhor Jesus, mas um homem que não merecia ser amado. Por quê? Pedro falou para o Senhor que se fosse preciso morrer por ele, ele morreria. E o Senhor disse: Olha, Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Ei, será que aquela pessoa que nos nega, será que aquela pessoa que quando precisa nos ajudar, não nos ajuda, pelo contrário, diz até que não nos conhece? Será que essa pessoa merece, aliás, o nosso amor? Sim, essa pessoa merece o seu amor e merece o meu amor, porque Jesus nos ensinou assim. Jesus, ele não abdicou do direito de ter Pedro ao seu lado. Ele não abdicou isso. Ele poderia ter abdicado sim e ter dito: não, eu não quero mais Pedro fazendo parte dos apóstolos, porque ele me negou. Não, mesmo assim, ele não abriu mão de Pedro. Pedro foi restaurado por Jesus, mesmo negando, mesmo não merecendo ser amado, ele foi restaurado por Jesus. Ele tornou-se um discípulo cheio do Espírito Santo de Deus.
Pedro, depois que isso aconteceu, ele realmente se converteu e ganhou almas para o Senhor Jesus. Deixa eu te dizer algo, crente. Ei, Jesus é perito em amar quem não merece ser amado. É o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso papaizinho. Ele é mestre, perito em amar aquelas pessoas que estão à margem, em amar aquelas pessoas que não merecem ser amado, em amar aqueles que não estão na elite, aqueles que são improváveis. Ei, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, e é por isso que Ele me ama e é por isso que Ele te ama. Deixa eu te contar aqui uma história que eu li e eu achei assim muito interessante. Essa história diz o seguinte, que uma cobra, ela entrou numa serralheria, e quando ela entrou naquela serralheria, ela começou a se arrastar, e tinha um serrote no chão, e ao se arrastar, ela se feriu com aquele serrote. E aí, ferindo-se com aquele serrote, ela atacou o serrote e mordeu o serrote. E mordendo aquele serrote, ela feriu gravemente a sua boca. E aí ela não entendeu o que estava acontecendo. E aí, o que a cobra fez? Ela pegou agora aquele serrote e começou a abraçar e apertar aquele serrote com todas as suas forças. Fazendo assim, ela morreu por conta daquele serrote. Moral da história, ela não entendeu o que era aquele serrote e ela simplesmente atacou para se proteger. Deixa eu te dizer algo que eu estou aprendendo no decorrer da minha caminhada ministerial. Não ataque, mesmo aqueles que estão falando mal de você. Não ataque, mesmo aqueles que estão te ferindo, porque muitas vezes nós não estamos como a cobra, não estamos entendendo. Mas a moral da história é que a ferida nos promove, a ferida nos amadurece, e a ferida, se nós não atacar, nos promove. E eu preciso, e você também, de aprender. E muitas vezes nós sabemos disso, mas não conseguimos viver. Sabe por quê? Porque nós somos tão ávidos para atacar, somos ávidos como aquela cobra para atacar, para se proteger, para detonar, acabar aquele que estão nos perseguindo. Não vamos ser ávidos como aquela cobra para atacar, para nos proteger, mas vamos esperar na proteção divina do nosso Abba. Que nós possamos aprender com a história desta cobra. Ei, mesmo que você se ferir na caminhada, não ataque, não contra-ataque, espere somente a justiça do seu, do meu e do nosso Deus. Nós também somos como Pedro, somos tão covardes para abandonar qualquer coisa. Nós queremos abandonar o barco, qualquer coisa, nós abandonamos as pessoas e pessoas também nos abandonam. Pedro disse para Jesus que não negaria, mas por 3 vezes ele negou o mestre. E nós fazemos isso com as pessoas fazem isso conosco, nós fazemos isso com aquele que dizemos amar. Ei, não seja covarde, não abandone uma pessoa que está ferida. Pelo contrário, ame, mesmo se for essa pessoa que te feriu, mesmo que você seja aquele serrote, você não teve culpa da ferida dela, mesmo assim, não abandone, porque amar quem não merece ser amado é isso, é não abandonar
quando elas precisam de mim e de você. Amém? Essa é a palavra que eu tenho nesta manhã de segunda-feira para a minha vida e para a sua vida. Não, aleluia, despreze uma pessoa ferida. Não despreze uma pessoa que está falando de você. Pelo contrário, peça ao Senhor que nós peçamos, e isso eu prego para mim primeiro, que nós peçamos ao Espírito Santo, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a amar com um amor genuíno, aquele amor, mesmo olhando para aquela pessoa e dizendo: Pai, ela não merece ser amada. Final dessa história de Pedro é que o Senhor, o amor, não desistiu de Pedro e fez de Pedro um grande líder e perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E pela segunda vez o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. A terceira vez tinha um propósito. Terceira pergunta era afirmação, dando veracidade para aquela palavra, para que aquela palavra verdadeiramente testificasse que era verdade. E aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E aí Pedro agora, com toda humildade, sabendo o que estava no coração dele agora, ele diz para o Senhor: Mestre, o Senhor sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Amém? Ei, o Mestre sabe todas as coisas, e o Mestre sabe sim que você o ama. Ele é o único que prescruta o meu e o seu coração. Então faça como Jesus, não abandone os Pedros que te negarem, não desista daquele que te feriu. Talvez ele te feriu porque ele é uma pessoa ferida. Talvez ele te feriu porque ele queria ser quem você é em Deus. Talvez ele te feriu porque ele não entende aos seus bastidores. Ele não vê o que passa nos seus bastidores. Ele não conhece a sua história. E aí ele te julga por vista. Mas a palavra do Senhor é que nos justifica. E ela diz para mim, em primeiro lugar, e para ti: não ande por vista, ande por fé. Amém? Eu quero rebasto, biderrei show, se nessa remanastuia, nesta decovanai show, nesta manhã, voz profética de Deus na sua vida e dizer para você: você tem tudo que você precisa aqui, ó. E esse manual, ele nos ensina a não desistir jamais daquele que não merece ser amado. Pai, nesta manhã de segunda-feira, eu quero te louvar, engrandecer e exaltar a seu nome e declarar que vamos a cada dia ser melhores, que os serrotes que vierem a entrar no nosso caminho e nos ferir, seja o mesmo que vai nos promover. Amém? Beijos, beijos, beijos em seu coração e até segunda-feira, se o nosso Aba assim quiser. Com o quê? Com o pão antes do pão. Beijos, beijos em seu